Nós vamos para Brasília, porque vai ao Senado o projeto que cria cadastro de pedófilos e predadores sexuais. Para detalhar a proposta, a gente vai à capital federal falar ao vivo com o Pedro Nascimento. Ô Pedro, o que estabelece esse texto aprovado pela Câmara dos Deputados, hein? Bom dia para você. Bom dia também para você, Eustáquio, bom dia, Kátia, e claro, bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quarta-feira. Bom, esse é um projeto que torna público o acesso ao nome completo, ao CPF e também aos crimes de pessoas condenadas, ainda em primeira instância, pelos crimes que são relacionados a estupro ou exploração sexual, como, por exemplo, esse caso que a gente acabou de ouvir. Essa proposta, ela foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados de maneira simbólica, ou seja, ela não teve nenhum tipo de oposição, nenhum voto contrário, e esse é um texto de autoria da senadora Margarete Busetti, ela que é do PSD do Mato Grosso. Essa proposta, ela já havia sido aprovada no Senado, agora foi aprovada na Câmara, mas como ela sofreu alterações no texto, agora ela vai precisar voltar para o Senado para ser aprovada novamente, para então seguir para a sanção presidencial. Mas o que estabelece esse texto, né? Na prática, ele cria um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais, que será desenvolvido a partir de dados que já existem, do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro. Só que agora a diferença é que haverá essa possibilidade dessa consulta pública. Essa consulta, ela é possível a partir do trânsito em julgado dessa sentença, ou seja, pessoas investigadas ou que estão sendo acusadas, elas não vão constar nesse banco de dados, somente as pessoas que já estão condenadas. Atualmente, o Código Penal, ele estabelece que esses crimes, eles devem tramitar em segredo de justiça. Ou seja, se o réu ele for absolvido, ou então se ele for absolvido em alguma outra instância, né, tiver sido condenado em primeira instância, mas absolvido em segunda instância, esses dados voltam a ter sigilo e ele deixa de figurar nesse banco de dados. A iniciativa, segundo a relatora dessa proposta, a deputada Soraya Santos, é muito importante porque às vezes esse processo ele vai tramitando em diferentes instâncias e enquanto a vítima segue desprotegida, o acusado ou condenado por esses crimes bárbaros continua tendo acesso a emprego, continua tendo acesso a lugares onde ele pode fazer novas vítimas. Então, por isso, a importância dessa proposta. Esses dados, lembrando, eles ficarão disponíveis para acesso ao público por 10 anos, mesmo após o cumprimento integral da pena, ou seja, mesmo após esse condenado cumprir essa pena, cumprir essa sentença, ele ainda vai figurar por um tempo nesse banco de dados que poderá ser consultado por todas as pessoas. Essa proposta também traz uma novidade, por isso ela precisou voltar para o Senado, porque essa é uma novidade incluída pela Câmara, que ela determina também que quem for condenado por crimes contra a dignidade sexual deverá ser monitorado por tornozeleira eletrônica já a partir da primeira instância. Para que essas regras passem a ser válidas, elas ainda vão precisar desse aval do Senado e da sanção presidencial, e ainda não tem nenhuma data estabelecida para isso, mas a gente segue acompanhando a tramitação desse projeto.